A lua cheia clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, né não saúde. Plim! Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom. Esse frio tá de fuder, terça-feira é ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará. O cheiro de fogueira vai perfumando o ar. Mesmo céu, mesmo CEP, no lado sul do mapa. Sempre ouvindo um rap pra alegrar a rapa. Nas ruas da sul, eles me chamam Brau. Maldito vai... Quais as faces da Zona Sul? Essas contradições que existem na cidade de São Paulo, também existe uma maior porção de pobreza e o lugar mais lindo da cidade de São Paulo. A Zona Sul é dividida em várias regiões. Dessas regiões, Capão Redondo ganhou este nome por causa das árvores que existiam na região antigamente. No dicionário, Capão é formação arbórea de pequena extensão e vem do tupi, significando ilha de mato. Campo Limpo originou-se em meados de 1937. Era habitado por várias colônias com estradas de terras e também haviam fazendas com criações de gado, aves, cabritos e mulas. Carroça era o único meio de transporte. Cidade Ademar tem uma origem basicamente como uma região dormitório, devido à explosão industrial de 1960. Seus bairros e vilas surgiram devido ao grande impulso do processo de migração de pessoas que vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Parelheiros recebeu este nome devido às diversas corridas de cavalo entre germânicos e brasílicos. Parelheiros e Marcilac são os distritos com a maior área agrícola de São Paulo. A história de Mboimirim, que envolve o Jardim Ângela e o Jardim São Luís, está diretamente ligada ao desenvolvimento de Santo Amaro, e seu primeiro processo de ocupação foi em 1607 por indígenas. As terras de Capela do Socorro pertenciam à aldeia de Guarapiranga no século XVI, mas foi somente no século XIX que o local começou a receber habitantes, principalmente depois da construção da represa de Guarapiranga, que era conhecida como Velha Represa de Santo Amaro. Saindo da zona centro-sul de São Paulo e da zona oeste, onde estão bairros luxuosos como Morumbi e Moema, chegamos à Zona Sul. O acesso de transporte público para a Zona Sul é possível pela linha 5 Lilás e pela linha 9 Esmeralda, e também é possível por ônibus. As principais vias da região são a Estrada de Tapecerica, Francisco Morato, Avenida Guarapiranga, Avenida Washington Luiz, Avenida Interlagos, Avenida Saddam Hussein, Avenida Senador Teotônio Vilela e a Estrada Engenheiro Marcilac, além da Marginal Pinheiros, que liga a região ao restante de São Paulo. A região de Parelheiros, o último IDH, acho que foi medido em 2010, coloca o Índice de Desenvolvimento Urbano de Parelheiros como o pior de São Paulo. Então você está numa região que é a região mais pobre de São Paulo. Então esse é o maior grau de vulnerabilidade de São Paulo, que é de Parelheiros, que é a parte financeira. Mas o transporte de Parelheiros, ele tem uma parte de transporte rural. Então, por exemplo, Marcilac, não sei se vocês viram, que é o outro distrito, né, que nós temos dois distritos, Distrito Parelheiros e Distrito Marcilac. Marcilac, onde chega o ônibus, que é no ponto final do Marcilac, de lá até a divisa de São Vicente, tem mais ou menos 15 quilômetros. E tem jovens, por exemplo, passou no SBTV de alguns 2 meses atrás, sobre Marcilac, tem jovem que anda 4 quilômetros para chegar no ponto final para ir para a faculdade. Aí quando ele volta, ele chega lá 00:30, 1h da manhã. E ele anda 3 horas no escuro, não tem luz. Então, uma parte de transporte de Marcilac é transporte rural. Para você ter ideia, que é um lugar que tem um grande adensamento, um número muito grande de pessoas, e você tem que tirar esse grupo de pessoas de manhã, porque aqui não tem emprego, e você tem que devolver de noite. Então, porque não é muito espalhado, né? Se você for no Grajaú, é um espaço territorial muito grande, né? Campo Limpo é a mesma coisa, Midway, a Vargem Grande é o nosso maior problema, que é um bairro muito cheio, com 2 linhas de ônibus, tanto é que a Secretaria acabou de colocar
aqueles biarticulados lá, né? Porque não tem condição, é muita gente para você tirar de manhã e voltar à tarde. E todos eles trabalham, todos eles, a grande maioria, né? Porque você está num bairro dormitório, as pessoas saem de casa e voltam de noite, né? A juventude, então, sofre demais aqui, né? Chega muito tarde, né? O cara sai daqui e estuda na Uninove, não tem uma universidade aqui. Uninove, Unis, as universidades periféricas. Mesmo sendo na Zona Sul, ele leva 1h30 para chegar na faculdade e 1h30 para voltar. Se ele sai de lá 11 horas que ele chega, né? Como é que ele sai 5 horas da manhã para ir trabalhar? Porque se você vai trabalhar no centro, como que você chega 8 horas da manhã se você leva 3 horas dentro do ônibus? Se você entra 7h30, 8 horas, que hora que você acorda? 5 horas da manhã. E você chega na sua residência, meia-noite e meia, 1h. Então a mobilidade de Parelheiros, pelo fato de ser muito distante do centro, dos grandes centros, ela cria essa dificuldade. Mas a história, o projeto do governo do estado é parar o trem ali no Varginha, né, e tudo você tem que fazer com ônibus. Né, tudo você tem que fazer com ônibus. Como é que você tira 400 mil pessoas de um lugar desse que leva 3 horas para chegar no centro da cidade? É muito longe. Você precisa, depois eu vou falar da questão turística aqui, você precisa ter uma potencialidade de emprego aqui, você precisa deixar um pouco da população aqui. Porque não dá para ir todo mundo. E não é em Santa Amaro, não trabalha aqui na Dutra, né? É no centro. Porque em Santa Amaro tem comércio, né? Então, e aí disputa com Grajaú, com Campo Limpo, com Emboi, todo mundo, uma parte da população trabalha ali em Santa Amaro. Mas não comporta todo mundo. Então parte desse pessoal aqui, eles trabalham no centro da cidade. Quer dizer, tem um grupo de pessoas que você é contra fazer o hospital aqui em Parelheiros, que vai ser feito um hospital aqui. Como é que você não tem um hospital numa região que tem 200 mil habitantes? Até a Organização Mundial da Saúde orienta, né? É um número significativo. Se ele não for aqui, ele vai para o Campo Limpo, vai para o Hospital da Emboi, vai para o Grajaú. Né? Tem muita gente aqui, por exemplo, não tem hospital, mas tem parto. Porque a mulher começa a entrar em trabalho de parto marcilar, como é que chega no Grajaú? Como é que chega na maternidade até lá? Vai nascer no meio do caminho. Agora, a maioria das pessoas hoje, parece coisa do interior, mas é assim mesmo, a maioria... não é todo parto que você consegue fazer ali normal, né? Alguns têm grandes, né, problemas, complicações, o que faz? Então aqui também tem uma mortalidade materna que é significativa por causa do parto, mortalidade infantil também porque não tem. Então a gente até brinca, né? O reservatório aqui da Guarapiranga chegou a 75% e o máximo dele é 80%, esse 100% ele não chegaria. Para ele chegar a 100%, ele invadiria Robert Kennedy. Então falta pouco para encher. Então nós estamos pedindo pago daqui para Cantareira, né, para chover um pouco, porque aqui em Parelheiros está chovendo muito, de manhã e à tarde. A grande mudança do plano diretor é que aqui é uma coisa de maluco, o zoneamento de Parelheiros. Né? Como se você for em qualquer região, você vai na Dutra ali, todo mundo sabe qual que é o tamanho do lote, como que é o zoneamento, como que pode construir, qual que é o potencial construtivo. Aqui você pega essa Dame Inouye, que é a avenida principal aqui, que é essa avenida na frente da subprefeitura, do lado direito é um zoneamento, do lado esquerdo é outro. Maluquice. Quando você chega aqui, por exemplo, do lado esquerdo, logo na entrada tem um extra. Do lado esquerdo do extra pode ter o extra, que o zoneamento permite. Na frente do extra tem um terreno, você não poderia construir o terreno do outro lado. Por quê? Porque o zoneamento, quando foi feito, como tem lugar que tem mata e lugares que não tem, o zoneamento foi alterando na decorrência da avenida. Nas outras regiões da Zona Sul, a mudança teve igual para a cidade inteira. O que a Câmara está tentando discutir hoje, por exemplo, para você montar um mercado, é a mesma lei para montar uma farmácia. Então, por exemplo, você tem que ter uma rua estrutural, você tem que ter 12 metros. Então, algumas coisas estão querendo mudar, né? Os religiosos estão querendo mudar, mas está tendo dificuldade de você conseguir montar uma igreja dentro do bairro. Então, teve uma lei que foi votada há 1 ano e meio atrás, que é a lei do Polo de Ecoturismo, com a lei do vereador Alfredo, que foi sancionada pelo prefeito Haddad. É a mesma coisa, tinha um chavão em Parelheiros, que Parelheiros é uma região turística, mas não tinha uma lei que regulamentava isso. Então, o prefeito Haddad vindo aqui adorou a região, até que ele citou que queria transformar Parelheiros em Brotas. Né? O cara sai de São Paulo, o cara sai de São Paulo e vai para Brotas. Os rios de Parelheiros são mais bonitos do que os rios de Brotas. A juventude sai daqui para acampar em Brotas, gente. Você tem aqui uma área que tem mata, você está na Mata Atlântica, aqui faz divisa com São Vicente, tem grandes cachoeiras aqui. Parelheiros é um lugar lindo, só que a cidade de São Paulo não sabe. Analisando as regiões da Zona Sul, é possível perceber uma grande diferença na distribuição dos equipamentos públicos, como escolas e hospitais.
Na parte norte da Zona Sul, há um maior número desses equipamentos, enquanto na parte sul está bem frágil. Embu-Mirim é a região com maior número de equipamentos presentes, em seguida de Campo Limpo, Cidade Ademar, a região de Grajaú e Parelheiros, no extremo sul, é a região onde encontramos menos equipamentos. Porém, Parelheiros é a região com maior potencial turístico devido à grande quantidade de área verde, além de conter também a reserva de Guarapiranga e também área de preservação rural e tribos indígenas. Analisando o uso e a ocupação do solo da região da subprefeitura de Embu-Mirim, percebemos a predominância da zona mista de proteção ambiental com algumas zonas de lazer e turismo. Na região da subprefeitura de Cidade Ademar, também há a zona mista de proteção ambiental e também zona especial de proteção ambiental e zona exclusivamente residencial de proteção ambiental. Em Campo Limpo, predomina também a zona mista de proteção ambiental e a zona mista de alta densidade, também havendo a presença de centralidades polares. Em Parelheiros, predominam as zonas especiais de proteção ambiental e a zona de proteção e desenvolvimento sustentável. E, em Socorro, predominam a zona especial de proteção ambiental e a zona mista de proteção ambiental. E analisando o mapa das macroáreas previstas no novo plano diretor estratégico, na Zona Sul, a predominância da contenção urbana e uso sustentável, assim como a preservação de ecossistemas naturais. Região logo vinculada à violência, o Jardim Ângela passou por mudanças. Segundo os moradores, hoje é possível caminhar com mais tranquilidade no bairro que já foi classificado como o mais perigoso do mundo pela ONU. Uma região que melhorou, mas que ainda tem carências. Faltam saneamento básico e fornecimento de energia em muitos pontos. Os fios emaranhados representam um perigo. Frequentemente os postes se incendeiam e os gatos precisam ser refeitos. Difícil para quem está no trânsito, nos ônibus lotados e para quem tem mobilidade reduzida. As calçadas não são opção e cadeirantes acabam andando como motociclistas entre os carros. O Campo Limpo enfrenta também alguns problemas de abandono. Em algumas praças, o mato e as árvores não recebem os cuidados da prefeitura. Há, por exemplo, árvores encobrindo placas de trânsito e galhos caídos impedindo a passagem de pedestres em calçadas. Em Capão Redondo, zona sul de São Paulo, moram mais de 268 mil habitantes em 69 bairros. Graças aos trabalhos de ONGs e associações no distrito, a comunidade tem acesso à cultura. Iniciativas que também contribuíram para a diminuição da violência nesta região, que já foi a mais perigosa de São Paulo. O distrito de Cidade Ademar abrange cerca de 50 bairros e mais de 260 mil habitantes. Sem opção de lazer, cultura e esporte, uma das principais preocupações dos moradores por lá é o envolvimento de jovens com entorpecentes. O local enfrenta dificuldades também com moradias em áreas de risco. Muitas casas foram construídas à beira ou sobre o córrego Cordeiro. Quando chove, ele transborda e invade as residências. As calçadas do distrito não favorecem a passagem de pedestres. A maioria foi construída irregularmente. Para piorar a situação, nesta esquina da Avenida CUPC, o dono de uma oficina mecânica estaciona os veículos em cima da calçada, bloqueando totalmente a passagem de pedestres. Existem muitos córregos poluídos. As águas vão parar na represa Guarapiranga. A população reclama do mau gosto da água da represa. As ruas do distrito do Grajaú são mal sinalizadas. É raro encontrar uma placa indicando o nome da via. As casas são numeradas aleatoriamente. Além das casas, as ruas e avenidas também estão mal sinalizadas. Também encontramos muitas ruas sem asfalto, o que dificulta o acesso às moradias. E o Ministério da Aviação autorizou a construção de um aeroporto privado em Parelheiros, na região sul da cidade de São Paulo. A obra está sendo questionada por ficar ao lado de uma área de preservação ambiental. Um empreendimento como esse é a sentença de morte dos mananciais da região sul de São Paulo.